Descobri que meus pais usaram meu nome para fazer empréstimos e me deixaram para pagar o preço. Tudo começou com uma ligação do meu banco. Oi, isso é apenas um lembrete de cortesia de que seu pagamento do empréstimo pessoal está em atraso, disse a voz do outro lado. Franzi a testa, apertando mais o telefone. Acho que você está ligando para a pessoa errada. Eu não tenho empréstimo pessoal. Houve uma pausa. Este é um empréstimo em nome de Anna Reynolds. Você não é a Anna Reynolds. Meu estômago afundou. Sim, sou eu, mas eu nunca fiz um empréstimo. A atendente hesitou antes de continuar. Este empréstimo foi aberto há 2 anos. Se você não autorizou, eu recomendaria registrar uma reclamação de fraude. Desliguei. Minha mente a mil fraude. Como alguém poderia ter aberto uma conta em meu nome sem eu saber? Imediatamente puxei meu relatório de crédito e senti o sangue sumir do meu rosto. Não havia apenas um empréstimo. Havia várias contas, cartões de crédito, empréstimos rápidos e até um financiamento de carro, todas no meu nome. No total, a dívida somava quase $40.000. Não fazia sentido. Eu nunca tinha assinado nada disso. Eu trabalhava meio período enquanto fazia faculdade e mal tinha dinheiro para pagar minhas próprias contas, quanto mais assumir dívidas extras. Então, enquanto eu rolava pelo relatório, percebi algo que me fez sentir um nó no estômago. O endereço listado em todas as contas não era o meu, era o dos meus pais. Liguei imediatamente para minha mãe, com a voz trêmula de raiva. Mãe, você sabe de algo sobre empréstimos abertos no meu nome? Houve uma pausa, longo o suficiente para eu saber a resposta antes mesmo de ela falar. Ana, eu posso explicar, disse ela finalmente, com um tom cheio de culpa. Vocês fizeram isso, eu gritei, com a voz falhando. Estávamos em uma situação difícil, ela disse rapidamente. Seu pai e eu precisávamos de dinheiro, e não achamos que você perceberia. Era só para ser temporário. Temporário. Eu gritei. Você arruinou meu crédito. Tem ideia do que isso pode fazer comigo? Desculpa, ela disse fraca. Não tínhamos outras opções. O banco não nos dava um empréstimo e estávamos prestes a perder a casa. A traição me atingiu como um soco no estômago. Meus próprios pais, roubaram minha identidade e me colocaram em dívidas. Tudo enquanto fingiam que estava tudo bem. Exigi saber como podiam fazer isso comigo, mas as desculpas deles só me fizeram ficar mais irritada. Íamos pagar de volta, disse meu pai quando confrontei depois. Mas então sua mãe perdeu o emprego, e as coisas saíram do controle. Não queríamos que ficasse assim. Não queriam que ficasse assim, eu repeti, minha voz tremendo. Você tem ideia do que fez? Meu score de crédito foi destruído. Eu não posso nem mais solicitar um empréstimo estudantil agora por causa disso. Nas semanas seguintes, tentei desfazer a bagunça que eles haviam feito. Registrei reclamações de fraude, relataram os empréstimos para os buriaus de crédito e até consultei um advogado. Mas cada passo do processo foi exaustivo. Os bancos exigiam provas, e como as contas foram abertas com o endereço dos meus pais, era quase impossível negar que alguém da minha casa havia feito isso. Quando pedi para meus pais me ajudarem a pagar as dívidas, eles olharam para mim como se eu fosse louca. Não temos o dinheiro, disse minha mãe, com lágrimas nos olhos. Foi por isso que tivemos que usar seu nome no começo. E o que você quer dizer com isso? Eu retruquei. Você vai simplesmente me deixar lidar com isso? Meu pai suspirou. Não temos escolha, Ana. Você é jovem. Você tem tempo para se recuperar disso. As palavras foram como um tapa na cara. Eles roubaram meu futuro financeiro e esperavam que eu apenas aceitasse. Levou anos para eu sair do buraco em que me colocaram. Trabalhei turnos extras. Vivi com um orçamento apertado e lentamente reconstruí meu crédito. Ao longo do caminho, meu relacionamento com meus pais desmoronou. Eles tentaram fazer as pazes, mas eu não conseguia me perdoar. Toda vez que eu olhava para eles, só via traição. Fizemos o que achamos que era melhor para a família, minha mãe disse uma vez, como se isso justificasse qualquer coisa. Não, eu respondi friamente. Vocês fizeram o que foi mais fácil para vocês. E não se importaram com o que isso faria comigo. Agora, anos depois, consegui reconstruir minha vida,
mas as cicatrizes permanecem. Aprendi a ser independente, a não depender de ninguém além de mim mesma. E embora tenha encontrado paz ao seguir em frente, a confiança que eu tinha nos meus pais se foi para sempre. Às vezes, as pessoas em quem você pensa que pode confiar são as que mais te machucam. E, embora eu possa tê-los perdoado no meu coração, nunca esquecerei a lição que me ensinaram, que família nem sempre é o refúgio seguro que deveria ser. Meu irmão está afastado da família há 10 anos. Eu quero que todos nós nos perdoemos e nos reunamos. Parte 1. Meu nome é Daniel, e eu tenho 28 anos. Eu tenho um irmão gêmeo fraternal chamado Gavin. Nós éramos meio próximos enquanto crescíamos. Mas como irmãos normais. Eu sempre ouço de outros gêmeos como eles são super próximos e sempre foram desde o nascimento. Não éramos assim, mas também não nos odiávamos. Tudo foi bom enquanto crescíamos. Mas as coisas começaram a mudar na sexta série. Nós não saíamos muito juntos porque, enquanto meus interesses amadureceram, os dele meio que permaneceram os mesmos. Eu me envolvi muito com esportes e mudei meu grupo de amigos para os caras que também jogavam esportes. Nós também saíamos muito mais com as meninas. Gavin continuou saindo com os mesmos caras que ainda adoravam super-heróis, anime, e passavam todo o tempo jogando esses jogos de tabuleiro estranhos ou videogames. Quero dizer, o grupo dele só tinha uma garota um pouco mais pesada. Na sétima série, as diferenças entre nós realmente cresceram. Eu cresci muito, especialmente em comparação com Gavin. Eu não sei como ele está hoje, mas quando nos formamos no ensino médio, ele tinha apenas 1,73 metros e talvez 63 quilogramas. Eu tinha 1,88 metros e cerca de 86 quilogramas, todo músculo. Eu conseguia fazer supino com 111 quilogramas e meu treinador cronometrava meu sprint de 40 jardas em 4,5 segundos. Apenas alguns dos linemen do time conseguiam levantar mais do que eu, e eu era o cara mais rápido. Foi assim que acabei começando no time varsity como um segundo ano. Duvido que Gavin conseguisse fazer uma barra naquela época. Nós éramos gêmeos, mas mais como aquele filme com Arnold e o cara baixinho. Eu sempre desejei que fossemos mais como Van Damme, seu irmão gêmeo daquele filme, mas isso simplesmente não aconteceu. De qualquer forma, voltando à sétima série. Agora eu me sinto mal pelo que aconteceu durante aqueles anos, mas eu era apenas um garoto idiota naquela época e muito do que eu fiz era apenas coisa normal de criança. Eu admito que eu implicava com Gavin, mas era principalmente apenas brincadeiras. Algumas coisas foram longe demais, mas eu pedi desculpas e me meti em problemas por essas coisas. Era tudo coisa típica de escola. Meus amigos e eu às vezes o chamávamos de nomes ou fazíamos pequenas pegadinhas. Como uma vez, um cara desmaiou em uma festa e nós fizemos xixi nos sapatos dele. Foi hilário. Nós éramos bons em fazer pegadinhas, mas era apenas brincadeira, nada cruel. Eu e os caras fazíamos coisas assim uns com os outros o tempo todo. Gavin sempre ficava chateado, e sendo um garoto de 13, 14 anos, eu não entendia muito bem naquela época. Meus pais me puniram algumas vezes por isso, geralmente depois que Gavin contava a alguém na escola e eles ligavam para casa. Mas isso não me impediu, e isso continuou até a formatura. Nós apenas fazíamos coisas de crianças idiotas. Eu simplesmente não percebia o quanto isso incomodava na época. Nós nos afastamos cada vez mais durante o ensino médio. Assim que conseguimos dirigir, ele se saiu bem em me evitar. Meus amigos e eu ainda o provocávamos aqui e ali, mas não era nada muito sério, geralmente apenas quando queríamos uma boa risada ou algo assim. Então eu fiz a besteira. Eu sei que isso foi ruim da minha parte, mas na época parecia apenas um desafio. No último ano, Gavin arrumou uma namorada, Renée. Eles namoraram o ano todo. Naquela época, eu achava que ela era bem comum. Bem, o baile de formatura chegou e eles foram juntos. Vendo-a realmente vestida e tudo mais, ela parecia melhor do que a média. Naquela noite, nenhum de nós realmente disse nada porque estávamos focados em nossos próprios encontros e coisas assim. Foi no fim de semana seguinte, quando meus amigos e eu estávamos por aí. Nós bebemos 19 cervejas e meia garrafa de José Cuervo, sem limões, naquela noite enquanto jogávamos Madden. Então Joe disse que a namorada de Gavin era, na verdade, meio atraente.
Nós o provocamos um pouco no começo, mas então ele disse: sim, quero dizer, você a viu no baile. Sim, ela ainda tem uma cara de cachorro, mas o corpo dela parecia bem bom. Estávamos apenas conversando entre homens quando Joe disse: cara, você deveria dormir com ela. Eu ri e fiquei tipo, WTF. Mas Joe disse: sim, cara, isso seria como a maior vingança. Seria hilário. Caramba, eu te dou $100 se você conseguir fazer isso antes da formatura. O resto da noite passou, mas eu estava focado em conseguir aqueles $100. Isso me deu cerca de 4 semanas para conseguir. Comecei apenas enviando mensagens. Meu irmão não tinha nenhuma experiência com garotas antes de René. Eu tinha me saído bem com as garotas durante o ensino fundamental e o ensino médio. Eu joguei certo, sendo apenas amigável e flertando. Ela continuava dizendo que não deveria estar me mandando mensagens, mas não parava. Ela não tinha um rosto de morrer, então, pensando bem, acho que ela gostava da atenção de um dos caras bonitos da escola. Eventualmente, descobri que ela e Gavin já tinham transado algumas vezes, sendo baile a primeira vez deles. Eu estava preocupado que ela fosse virgem, o que teria tornado mais difícil conseguir que ela se entregasse. Usei isso como meu ângulo e intensifiquei nossas mensagens, especialmente depois que ela admitiu que suas primeiras vezes com ele não tinham sido nada boas. Faltavam alguns dias para a formatura. Eu sabia que Gavin tinha que trabalhar naquela noite. Aproveitei essa chance para convidar René para sair, e ela aceitou. Eu conduzi a noite da maneira certa com ela e, eventualmente, acabamos no meu melhor lugar para sexo no carro. Ela realmente não estava apreensiva. Eu continuei me vendendo como gêmeo superior, que eu era. Acabamos transando no meu carro. Eu tinha ganhado a aposta, mas não queria que Joe desistisse de me pagar os $100. Então fiz um vídeo no Snap enquanto estávamos juntos. Ela nem sabia. Eu sei que isso foi errado, mas na verdade, na época, eu só não queria que Joe tentasse voltar atrás no acordo. Eu não fiz isso para ser um creep ou algo assim. Levei René de volta para casa. Não era muito tarde, tipo 23 horas ou algo assim. Gavin saiu por volta dessa hora. Fui até a casa de Joe para coletar e mostrei a prova. Alguns outros caras também estavam lá, o que era estranho para uma quarta-feira. Mas estávamos fora da escola desde a sexta-feira anterior e tínhamos estado festejando um pouco mais do que o normal. Ele me deu os $100, e eu contei aos caras como consegui. Foi então que Joe disse: cara, manda isso para o Gavin. Eu não sei porquê, mas em nenhum momento me passou pela cabeça que isso seria uma má ideia. Eu apenas disse: eu devo. Todos os caras disseram: claro que sim. E assim eu enviei para ele. Todos nós nos reunimos em volta do telefone para esperar a resposta dele. Nada veio. Acabei ficando na casa de Joe naquela noite. Acordei na manhã seguinte e fui bombardeado por mensagens da minha mãe. Ela estava furiosa. Fui parar na maior encrenca que já havia me metido. Minha mãe disse que o Gavin simplesmente se mudou. Ela falou que ele contou o que eu tinha feito, que estava cansado de eu ser um idiota com ele o tempo todo e que não ia mais morar ali. Claro, foi uma atitude bem filha da puta, mas, se parar para pensar, acabei fazendo um favor para ele. Minha mãe também disse que, por algum motivo, o Gavin estava culpando ela e nosso pai por tudo isso, dizendo que eles nunca faziam nada sobre mim. O que, como todos sabem, não era verdade, porque eu estava sempre me metendo em encrenca. Bem, isso foi há 10 anos. Descobrimos por algumas pessoas que conheciam o Gavin que ele entrou para o exército. Tivemos uma atualização no ano passado de que ele saiu e estava morando no estado de Washington. Foi então que eu tentei a primeira vez entrar em contato com ele. Meus pais tentam falar com ele desde o dia em que ele se mudou. Ele não responde a nada. Eu realmente não sei o que fazer. Já contei isso para algumas pessoas ao longo dos anos e elas dizem que eu deveria pedir desculpas agora. Mas como fazer isso se ele não fala com nenhum de nós? 10 anos atrás, meu irmão fez questão de conseguir que minha namorada me traísse com ele. Eu já estava planejando cortar o contato com meu irmão antes disso acontecer. Meus pais não tinham sido grandes durante nossos anos juntos. Eu pretendia manter um contato reduzido com eles também, mas não cortá-los completamente. Isso foi até a manhã seguinte àquela noite.
Eu estava com minha namorada desde a primeira semana do nosso último ano no ensino médio. Sempre tive muita ansiedade em relação ao sexo oposto. Eu simplesmente não sabia como conversar com meninas. Havia apenas uma garota no nosso grupo de amigos, e ela namorava nosso outro amigo até os 25 anos. Para os outros 4 de nós, ela era apenas uma das galera. Quando descobri que a Renê gostava de mim, no começo não sabia o que fazer. Então, eu apenas fui em frente. Comecei a mandar mensagens para ela no Snap. Eu devia ter me saído melhor do que pensava, porque uma semana depois estávamos oficialmente namorando. Foi um último ano de ensino médio divertido. Renê e eu fomos a todas as festas juntos. Ela estava na banda, então eu até fui a alguns jogos de futebol e basquete aquele ano. Eu não gostava de estar lá, meu irmão babaca sempre estava jogando, e eu preferia me afastar dele o máximo possível. Mesmo assim, valeu a pena vê-la. O baile de formatura chegou e eu estava animado. Começamos a trocar o "Eu te amo" meses antes, mas ainda não tínhamos ido até o fim. A Renê não era virgem naquela noite, mas eu era. Ela teve um relacionamento secreto com outro cara da banda por 2 anos antes do nosso último ano. Isso havia terminado durante o verão. Ambos tinham famílias religiosas um tanto rigorosas. Lembro que a Renê não podia namorar até completar 18 anos, segundo as regras deles. Então, para os pais dela, eu era seu primeiro namorado. Ela e aquele outro cara conseguiram manter isso em segredo de praticamente todo mundo. Isso não me incomodava muito, talvez um pouco na época, mas eu era jovem. Tivemos nossa primeira vez na noite do baile. Isso continuou por mais 2 semanas. Uma semana depois do baile, percebi que ela parecia um pouco distraída quando estávamos juntos. Também nos encontramos com menos frequência. Nossas conversas eram breves quando trocávamos mensagens. Lembro que fiquei em pânico, achando que ela ia terminar comigo. Naquela noite, eu tinha que trabalhar. Saí do trabalho e fui para casa. Tudo estava bem. Cheguei em casa e entrei no UOL com alguns amigos. Então, recebi um snap do Daniel. Era um vídeo de 4 segundos dele fazendo sexo com a Renê. Eu não conseguia ver o rosto dela no vídeo, mas sabia que era ela. A legenda do vídeo dizia: "Eu ganhei de novo." Eu fiquei completamente de coração partido na hora. Chorei naquela noite e não consegui dormir. Quando acordei de manhã, minha mãe percebeu que algo estava errado. Eu contei a ela o que aconteceu, contra meu melhor julgamento. Eles nunca fizeram nada sobre o Daniel, nem nos 5 ou 6 anos em que ele me torturava. Pensei que talvez isso fosse mudar. Talvez eles realmente fizessem algo. Fiquei decepcionado, como sempre. Não apenas decepcionado, mas eu explodi pela primeira vez. Minha mãe disse que o Daniel estava errado por fazer o que fez, mas que eu deveria agradecê-lo por expor aquela pequena vadia. Eu perdi a cabeça. Sabia que ele fez isso de propósito. Meus pais não iam fazer nada a respeito. O que eles iriam fazer? Ele tinha 18 anos agora e estava prestes a se formar. Todos esses anos, a ideia deles de fazer algo era tirar as chaves do carro dele por uma semana ou não deixá-lo sair em um fim de semana. Eles sempre diziam que ele estava de castigo por meses, mas isso nunca durava. Eles sempre cediam e o deixavam sair impune. Ele e seus amigos idiotas me chamavam de gay e diziam a todos que eu era gay desde a 7ª série. Eles nem me chamavam de Gavin, me chamavam de Gayvan. Eles imprimiam fotos de pornô gay e colocavam na minha mochila, no meu armário, nas minhas pastas, o que quer que pudessem, sempre de um jeito que caísse. No primeiro ano do ensino médio, eles encontraram uma foto de um micropênis e foram dizendo a todos que era eu. Esses caras eram total idiotas, e eu estava cansado disso. Eu sabia naquele momento que eles nunca iriam abordar o problema. Eles fariam algum tipo de punição meia-boca, nem seguiriam isso até o fim, e fingiriam que nada estava errado. Eu estava farto. Fiz algumas malas. Eu tinha comprado meu carro sozinho, ao contrário do Daniel, então coloquei tudo no carro e fui embora naquele dia. Meus pais ofereceram comprar meu carro quando eu completei 17 anos, e eu recusei. Eu não queria que um carro fosse uma coisa para me controlar, e naquele dia minha decisão valeu a pena. Renê tentou me mandar mensagens naquele dia também, mas eu bloqueei ela imediatamente,
Nunca mais falei com ela. Eu saí naquele dia da casa dos meus pais e nunca mais tive contato com eles. Nem fui à cerimônia de formatura do ensino médio. Meu amigo Chris se formou cedo, em dezembro, e conseguiu um trabalho na cidade vizinha. Ele me deixou ficar com ele por algumas semanas até meu treinamento básico começar. Eu me alistei na Guarda Nacional sem contar para os meus pais. Fui enviado para a Geórgia por 10 semanas, depois para o Alabama para começar o treinamento como controlador de tráfego aéreo. Meu tempo na Guarda Nacional foi bom para mim e terminou há 2 anos. Agora moro em Seattle e trabalho como controlador de tráfego aéreo. Meus pais tentaram entrar em contato comigo esporadicamente ao longo dos anos. Eu nunca respondo e bloqueio qualquer novo meio que tentem. Meu irmão recentemente começou a tentar entrar em contato, e eu trato ele da mesma forma. Não sei o que eles querem de mim, provavelmente dinheiro, mas eles não vão conseguir nada de mim.